Outra coisa em relação à transformação é que transformação normalmente não acontece de uma hora para outra, não acontece bruscamente. Bom, acontece, por exemplo, na vida, às vezes, de você ter ou uma perda significativa, ou então de você se apaixonar e viver um grande amor, coisas desse tipo, e aí, ou você se entusiasmar muito com um determinado novo trabalho, de você se encontrar. E aí, nessas horas, as pessoas de fato vivem uma grande transformação. Não é que elas estão se comportando diferente, elas realmente mudaram, elas não estão fazendo esforço nenhum para serem daquele outro jeito que elas estão sendo agora. A gente olha e diz, nossa, essa pessoa mudou muito. E às vezes é assim, é de uma hora para outra. Mas essas transformações, elas não são controláveis, elas não estão na nossa mão, elas podem ou não acontecer, dependendo do que a vida traga. No entanto, existem as transformações que a gente pode sim, de alguma maneira, criar. Não diretamente, mas essas transformações, elas acontecem não instantaneamente, elas acontecem como resultado de um processo de desenvolvimento pessoal. Aí sim, desenvolvimento pessoal é alguma coisa no qual a gente investe. Então, eu gostaria de ter algumas habilidades que eu não tenho, e aí eu vou aprender isso. Pode ser desde aprender a tocar um instrumento, pode ser aprender a falar em público, pode ser aprender a ouvir as pessoas, pode ser aprender a me colocar no lugar do outro. E quando vários desses desenvolvimentos pessoais vão se juntando, por exemplo, a pessoa aprendeu a se colocar no lugar do outro, aprendeu a ouvir, aprendeu a considerar outros pontos de vista, aprendeu a ser mais empática, e aí, de repente, ela se dá conta, e as pessoas ao redor também se dão conta, de que ela está transformada. Ou seja, ela agora é uma pessoa muito mais próxima, amorosa, flexível, disponível, ela é muito mais fácil nos relacionamentos, quando antes não era. Isso não é uma coisa que ela esteja fazendo força para ser. Ela se transformou. É uma coisa sem esforço, é uma coisa natural, é uma coisa espontânea. Isso é uma verdadeira transformação. E não uma imposição que a gente eventualmente faça sobre si mesmo para ser de um determinado jeito, para ser de outro jeito. Isso é muito comum quando a gente escuta as histórias dos mestres Zen, que eles dizem alguma coisa que a gente diz, ó, que fantástico isso. E a gente poderia eventualmente tentar imitar uma coisa assim. Mas acontece que não se imita isso, eles não fazem isso com esforço, isso surge deles naturalmente, porque eles passaram por várias transformações. Né? Então, quando a gente vive uma série de desenvolvimentos pessoais, a gente acaba realmente vivendo uma transformação pessoal. E o desenvolvimento pessoal é uma coisa que está na nossa mão, é uma coisa que a gente pode escolher a direção em que a gente pode ir, sempre considerando que existem limites para isso. Algumas coisas não são possíveis, pura e simplesmente. Algumas coisas são muito da nossa natureza, são muito essenciais. Assim como é a cor da nossa pele, dos nossos olhos, a nossa altura e coisas assim. Também existem características que são muito essenciais, que não mudam, que não faz sentido a gente forçar.